Deus, bom dia, igreja. Vamos louvar, glorificar o nome do Senhor Jesus. Pedir para que Ele cresça no nosso coração, na nossa vida, em tudo em nós. E que nós possamos diminuir cada dia mais e resplandecer apenas a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Ser refém de mim mesmo, venha me salvar. E mesmo que eu seja alguém, que eu não venha me vangloriar, crucifico o meu ego para que tu cresça sobre mim. Me esvazio dos meus ideais, quero transbordar mais de ti. Eu quero mais e mais de ti. Que cresça a verdade do Evangelho em nossa pregação e desapareça o desejo de se autopromover através do ministério. Que as máscaras do templo caiam e a soberania de Deus seja vista. Que os holofotes acesos sobre o ego humano se apaguem e o nome de Cristo seja honrado. Que os palcos de vingança venham ao chão e sejam erguidos altares de adoração. E que não seja da boca pra fora, mas que seja sincera a declaração. Que o nosso eu desapareça e que o Senhor cresça nessa canção. Até que o meu eu desapareça, até a tua glória me cobrir. Quero tua presença exalando em mim, que eu diminua e o Senhor cresça, que o teu nome esteja sempre em evidência, que a tua glória eternamente permaneça. Senhor, que eu venha diminuir. De onde viemos, Jéssica? Do pó. Do barro, formastes o homem, feito em tuas mãos, Criador tão nobre. Eles não têm, não possuem, não são. É só a caneta, és autor da canção. Nem fama, nem palco, nem honra, nem aplausos traduzem o preço na cruz que foi pago. A renúncia existe, vai na contramão. Nós somos só a voz que anuncia a salvação. Tesouros em vaso de barro, para que excelência seja tua. Brilhando farol, estrelas a luz nas ruas mais escuras. Ninguém rouba a tua glória, ninguém toma teu trono. Ai daquele que mexe e troca manjares por honra da igreja do dono. Que sobre ele é teu nome, que vem a justiça e o teu reino. Que a glória da cruz confronte com grandes caiam de joelhos. Somos o pincel, só tu és o artista. Deus diminui, o Senhor cresça. Até que o meu eu desapareça, até a tua glória me cobrir. Quero tua presença exalando em mim, que eu diminua e o Senhor cresça, que o teu nome esteja sempre em evidência, que a tua glória eternamente permaneça. Senhor, que eu venha diminuir. Cresça, até que o meu eu desapareça, até a tua glória me cobrir. Quero tua presença exalando em mim, que eu diminua e o Senhor cresça, que o teu nome esteja sempre em evidência.
Paz, igreja, amém. Vamos orar, fechar os olhos. Senhor, nós te agradecemos por esse domingo, por esse culto, por mais essa ceia. Te agradecemos por todos os nossos irmãos e irmãs que foram apresentados aqui, que desceram as águas em obediência à tua palavra e que agora fazem parte desta família Pedra Viva. Que o Senhor também os abençoe nessa que vai ser a primeira ceia deles. Que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra, nos instruindo, nos exortando, nos admoestando e também nos edificando. Te agradecemos e oramos em teu nome. Amém. Sobre o culto da noite, todos os irmãos que se inscreveram, porque assim, para vocês saberem, né? Nós não vamos acabar com os 2 cultos da manhã. Nós vamos iniciar um terceiro culto e tentar alcançar outras pessoas que não vêm no culto da manhã, né? Então, para isso, nós estamos formando equipes de louvor, equipes para portaria, equipe para ficar no som, equipe para ficar na recepção e equipe para ficar com as crianças. Então, assim, você tem que ter todo um conjunto de pessoas comprometidas, engajadas, né? E as pessoas que deram o nome, mas a igreja não entrou em contato. Não entramos ainda porque não formou o grupo. Quando formar o grupo, eu mesmo vou entrar em contato com vocês. Nós vamos marcar um dia aqui, uma reunião, e aí nós vamos dar algumas diretrizes para esse culto, como que vai funcionar e tudo mais. E aí, então, você vai poder entrar, e a ideia é que esse culto seja para convidar e evangelizar, a igreja precisa evangelizar, e nós possamos mesmo que, mantendo os 2 cultos da manhã, nós vamos ter um terceiro culto com uma terceira possibilidade de trazer os nossos conhecidos, nossos amigos, evangelizar os nossos parentes. E então você que deu o nome, você que se vai entrar em uma das equipes, fica tranquilo. Se não entramos em contato ainda, mas nós temos seu registro lá, né? Os irmãos fizeram um negócio bem bacaninha ali no QR Code. Você só pega lá o celular e você se inscreve rapidinho, né? E vai ser uma benção esse terceiro culto, vocês vão ver. Deus vai usar esse culto para alcançar outras pessoas também, assim como nós fomos alcançados. Amém? Bem, Gênesis então, vamos voltar aqui ao texto, verso 1. Esse capítulo fala da morte da Sara. Sara é a única mulher na Bíblia que tem mencionado os dias dos seus anos na sua morte. Sara foi uma mulher extremamente proeminente, que exerceu um papel importante, absolutamente importante, na antiguidade. E ela foi um exemplo também de uma mulher piedosa, uma mulher santa, uma mulher submissa. E esse texto fala de 4 coisas. Fala, primeiro, da morte de Sara, do choro de Abraão, da negociação que ele faz para comprar a caverna e todo o campo de Macpela, para ali então fazer o seu primeiro cemitério particular. E por fim, fala também sobre o sepultamento de Sara. Bem, essa é a primeira pessoa na família de Abraão a morrer. E sobre isso eu quero destacar aqui alguns pontos que eu entendo ser importantes para a nossa leitura. O primeiro deles, verso de número 1, Sara no hebraico significa princesa. Embora ela, carregando o nome de princesa, não teve uma vida perfeita. Ela teve muitos altos e baixos. A gente estudou aqui muitas características, muitos detalhes e muitos desvios na vida de Sara. Entretanto,
Sara foi uma mulher de fé, nós não podemos negar. E ela morreu na fé, a ponto do próprio Deus, no capítulo 11 de Hebreus, ao fazer aquela narrativa sobre os heróis da fé, o nome de Sara está incluso nessa galeria dos heróis da fé. Então, o texto diz ainda, em segundo lugar, que Sara viveu 127 anos. E de que forma que ela viveu? Ela foi uma mulher muito influente, eu já disse, proeminente. A Sara é a mãe da nação de Israel. Assim como Abraão é o pai da nação de Israel, Sara foi a mãe. E ela foi um exemplo de vida, tanto para o povo de Israel, como também para as mulheres cristãs. Veja você que ainda que ela tenha tido fraquezas na sua vida, dúvidas, ainda que ela tenha oscilado no seu relacionamento, tendo momentos de incredulidade, quando ela riu da promessa de Deus acerca do seu primogênito, do seu filho Isaque, ainda assim, meus irmãos, Sara foi uma mulher de Deus. A Bíblia poderia até ocultar as falhas de Sara para apresentar para nós o exemplo de uma mulher perfeita. Mas a Bíblia não faz isso. A Bíblia, ela mostra que homens e mulheres de Deus também pecam, também erram, também oscilam, também passam por altos e baixos. Abraão lamenta a morte de Sara. Veio Abraão lamentar Sara. Em terceiro lugar, Abraão chora a morte de Sara. Ele lamenta e ele chora, porque dias de luto são dias de choro, não são dias de riso. O próprio Senhor Jesus chorou. Então, Abraão chorou, diz o texto, ao demonstrar o quê? O seu amor no funeral da sua mulher. Abraão, hoje para algumas pessoas, chorar é um sinal de fraqueza. Mas Abraão chorou por essa mulher, né? Alguns choram quando se livram da mulher, mas Abraão chorou pela mulher. A maneira adequada do crente lidar com a morte de alguém é chorando. Não é um sinal de fraqueza chorar. Segundo, a maneira adequada de se dar com a morte de alguém, após o choro, é levantando-se. E terceiro, a maneira de se lidar corretamente com a morte de alguém é chorando, levantando e vivendo. Você não pode paralisar. Pessoas nascem, pessoas morrem. Nós vamos morrer, nossos filhos vão morrer, nossos pais, talvez alguns já morreram, nossos tios, os nossos irmãos, os nossos pastores. Todos vamos passar por isso, por quê? Porque a morte foi introduzida ao mundo pelo pecado. Por isso que Tiago nos adverte que o salário do pecado é a morte. Quem vive na prática do pecado já está morto. Quem vive na prática do pecado está assinando um atestado de óbito de que o seu relacionamento com Deus fracassou. Então, embora Abraão tenha pecado, mas ele não viveu na prática do pecado. Ele passou por um processo de quebrantamento, de arrependimento, ele se levantou. O pecado preferido de Abraão era a mentira, ele deixou de mentir, passou a falar a verdade e foi zeloso pela sua esposa Sara. Olha o que diz aí no versículo de número 3. Depois dele se lamentar e chorar, qual foi a atitude de Abraão? O que o texto diz? Ele fez o quê? Se levantou. Então, pastor, é legítimo chorar na hora do culto? Ou na hora do luto? É.
O que não é legítimo é ficar prisioneiro do luto. Há pessoas que até hoje estão revoltadas com Deus porque Deus levou meu pai, Deus levou minha mãe, porque Deus levou... Aí ficam internalizando, fica prisioneiro daquela dor. Seu pai vai morrer. Sua mãe vai morrer. Seus irmãos vão morrer. Aqueles que têm esperança, como Abraão teve, levantam-se do luto. Ele se levantou. Por quê? Porque ele precisava estar lúcido para dar sequência ao funeral da esposa. Ele precisou ter lucidez para negociar um campo, para comprar uma propriedade, para preparar o sepultamento da sua mulher. Verso de número 4. Depois dele ter se levantado do luto, a primeira atitude que ele fez foi providenciar um sepultamento digno para sua mulher. E aí então ele vai fazer o quê? Comprar o primeiro cemitério particular registrado na Bíblia, o Campo de Macpela, né? E aí, duas lições podem ser aprendidas aqui. A primeira lição, verso de número 4 e verso de número 3, é que mesmo Abraão, sendo um homem muito rico, muito influente, muito poderoso, mesmo toda aquela terra pertencendo a ele, por decreto divino, Deus disse que daria todo aquele campo para ele. Abraão em nenhum momento se utiliza desse direito divino para auferir vantagens. Abraão é bem diferente dos políticos de hoje, que utilizam dos seus cargos, das suas comissões, dos seus gabinetes para auferir vantagens. Abraão não fez isso, muito ao contrário. Ele fala aos filhos de Et, declarando toda a sua humildade. Olha a humildade dele. Ele fala assim: olha, eu sou estrangeiro entre vocês. Vocês poderiam me dar a posse de sepultura para que eu possa, assim, mediante essa aquisição, sepultar a minha esposa? Então, o texto diz no verso número 3, levantou-se Abraão da presença de sua morte e falou: sou estrangeiro entre vocês. Um estrangeiro não tinha permissão de sepultar um morto nesse lugar. Então ele, humildemente, ele pede. Segundo lugar, verso de número 5, qual foi a impressão que os donos daquela terra tinham do crente Abraão? Eles respondem: olha, Senhor, você não é um estrangeiro entre nós. Você para nós é como um príncipe de Deus. Você é um príncipe. Ou seja, aqui eu vejo o Abraão se humilhando e o ímpio o exaltando. Ele se humilha dizendo: eu não sou morador entre vocês, eu não tenho direito, mas por favor, se vocês me permitirem sepultar a minha mulher aqui, ficarei muito agradecido. Não. Os caras exaltam ele: você é um príncipe de Deus. Abraão sabia muito bem a importância e o cuidado que o crente deve ter para dar um bom testemunho e causar uma boa impressão àqueles que estão de fora. Então, como um príncipe de Deus, como que nós devemos agir perante os incrédulos? Primeiro lugar, verso de número 7. O príncipe de Deus é alguém que se inclina.
Levantou-se Abraão e se inclinou diante dos homens, diante do povo, diante dos filhos dos heteus. Esse gesto de se inclinar é um gesto de humildade. É um gesto de humildade. Esse homem já é idoso. Esse homem já é rico. Esse homem já é poderoso. Esse homem já é influente. E ainda assim, ele é considerado pelos filhos dos heteus como um príncipe de Deus. E como príncipe de Deus, ao invés dele exigir continência, submissão, ele faz o contrário. Ele se inclina, demonstrando assim a sua humildade. Irmãos, hoje há crianças e adolescentes, e até mesmo jovens, que não respeitam mais os avós, que não respeitam mais o pai, que não respeitam mais a mãe, que não respeitam mais os tios, que não respeitam mais o professor em sala de aula, que não respeita mais a hierarquia. Porém, essa postura, ao comparar com a postura de Abraão, ela é contrária à Bíblia. Mesmo Abraão sendo idoso e rico e poderoso, mas ele é humilde diante das pessoas. Hoje o adolescente senta na mesa com o pai e acha que sabe mais do que o pai. Acha que sabe mais que a mãe. Porque está estudando uma escola boa. Mas estuda na escola boa porque o pai paga. Então, um príncipe de Deus, a primeira lição que eu tiro é que ele se inclina, ele é humilde. Irmãos, não ser humilde não combina com o Evangelho. A arrogância, a presunção, a soberba, são coisas que não combinam com o Evangelho. Segundo lugar, verso de número 8. Como príncipe de Deus, Abraão roga aos heteus que intercedam por ele, junto a Efron, que é o proprietário dessa caverna de Macpela, a fim de que ele consiga fazer essa compra e essa transação, essa posse dessa propriedade, com agilidade e justo pagamento. Então, o príncipe de Deus é uma pessoa humilde. O príncipe de Deus é um cara que pede ajuda. Hoje, parece-me que, eu não vou pedir ajuda porque é um sinal de fraqueza. Rapaz, as coisas estão indo ruim para o seu lado. Você precisa pedir ajuda. Você precisa pedir ajuda. Ajuda para lidar com um pecado que você não está conseguindo lidar. Ajuda para resolver um problema no seu relacionamento que não está encaixando direito. Ajuda espiritual. Todo tipo de ajuda. Nós somos o povo que se ajuda. Eu, quando preciso de ajuda, eu tenho os meus amigos, eu tenho pastores, eu tenho mentores, eu tenho pessoas que eu sei que eu posso ligar, eu posso pedir ajuda, a hora que eu quiser, que a porta sempre está aberta. Irmãos, o que esse texto me ensina? Que homens de Deus, homens que são humildes diante de Deus, homens que se inclinam, homens que pedem ajuda. Esse texto me ensina que homens de Deus valorizam as suas esposas
mesmo depois de mortas. Ele tira 400 ciclos de prata para comprar aquele campo só para colocar o corpo de Sara, só para fazer o sepultamento dela. Irmãos, Abraão tem essa atitude porque ele vê na Sara mais do que uma esposa. Ele vê um ministério. Ele cuida da mulher. Abraão entendia que o seu papel era cuidar e proteger a Sara, providenciando uma sepultura digna. Hoje, há muitas mulheres infelizes nos relacionamentos, só não se separam por causa dos filhos, ou porque sentem culpa diante de Deus, porque sabem que Deus repudia o divórcio, mas que vivem relacionamentos debaixo de tortura e de abuso. Por quê? Porque o homem valoriza a academia, valoriza a profissão, valoriza o dinheiro, valoriza as redes sociais, valoriza tudo, menos a mulher. A mulher nunca ouve do marido que a ama. O pastor Emilson disse aqui no primeiro culto, né? E ele disse também na mentoria de homens, que foi sobre família na sexta-feira, que no início do namoro, como que era? Você, para impressionar a mulher, o que você fazia? Você levava flores para ela, você levava ela nos restaurantes, você vivia se declarando para ela, e depois que casa, a única declaração que sai da sua boca é crítica, que as coisas não estão bem, que as coisas não funcionam. Irmãos, o Abraão tirou 400 moedas de prata para comprar um campo que lhe foi oferecido de graça, para mostrar o quanto ele valorizava a sua esposa. Quando a gente valoriza, a gente paga. Sabia disso? As coisas que nós mais amamos e valorizamos, a gente põe a mão no bolso, a gente paga. Valoriza a sua esposa. Vai fazer uma viagem com ela. Está te pedindo essa viagem há quantos anos? Ela quer ir para o Caribe. Você quer levar ela sabe aonde? Você quer levar ela para Praia Grande. Ela quer conhecer Paris, você quer levar ela para Assunção, Paraguai. Feirinha da madrugada lá da Pedro Juan Cabaleiro. Amém, queridos? Eu gostaria de fazer um desafio aqui para os homens da igreja. Até o fim do ano você vai cumprir esse desafio, né? Pede para sua esposa escrever num papel. Não, pelo menos assim, olha, 3 coisas que eu poderia fazer por você esse ano. 3 coisas. Amém? O que vocês acham, mulheres, do desafio? Aí. Vai chegar a hora delas, Luizinho. Aguenta a mão. Até o fim de Gênesis vai ter alguma treta aqui para mim fazer com elas também. Que agora é com elas, não posso mudar o texto, né? Mas é isso. Amém? É incrível como as famílias na igreja têm sido atacadas, né? É incrível. A gente está brincando aqui, mas se não bastasse a mídia atacar as famílias cristãs estão passando por verdadeiros bombardeios, né? De tudo que é movimentos de militância e não sei o que e tal. E ainda
eu lembro que quando eu iniciei no ministério há 22 anos atrás, por exemplo, casos de divórcio, era um ou outro que a gente pegava, né? E hoje parece que está normal as coisas. Parece que está tudo normal. Não pode ser assim. Nós somos crias do Evangelho. E como crias do Evangelho, nós temos que valorizar nossa família, nosso ministério. O homem tirou 400 moedas para comprar e ela já estava morta. Então, Abraão, para mim, torna-se um exemplo de um pai, um marido que cuida da sua família. Embora, pastor, mas ele teve lá os momentos. Teve, todo mundo teve. Quem nunca teve um deslize, quem nunca passou por um perrengue, quem nunca enfrentou um problema familiar, que atire a primeira pedra em Abraão. Há no mundo espiritual, né? Algumas pessoas não gostam de falar mundo, falar reino espiritual. Mas há no reino espiritual uma manobra para destruir as famílias, né? E a pessoa que não está na igreja, ou a pessoa que está na igreja, mas pezinho na igreja, pezinho no mundo, são mais vulneráveis. Por quê? Porque Satanás, ele não brinca em serviço. Satanás, ele é ardiloso, ele é astuto. Ele quer destruir a sua família. Ele quer destruir seu casamento. Se ele puder nos jogar na lama e pisar em cima, mas ele faz isso dando gargalhadas. Agora mesmo, eu li num site que o Google vai fazer com que a localização das mães que vão procurar clínicas de aborto não fique no histórico, para que elas não sejam descobertas. Então veja você, que nós estamos vivendo num mundo onde tudo conspira para matar a família, para matar o sêmen. Então nós temos que nos levantar, irmãos, e lutar, e sermos resistentes. Resistir. Para nós não tem dia do orgulho isso, orgulho hétero, orgulho isso. Para nós, nosso orgulho é Jesus. É a Ele que nós nos inclinamos. Porque é a Ele que nós vamos prestar conta. É Ele, e tão somente Ele. Como foi cantado aqui pelo coral. Tudo para Ele. Então, que em nome de Jesus, essa manhã, nós possamos nos levantar e resistir a todas essas maldades que muitas vezes são espíritos malignos para destruir a nossa vida. Abraão não foi destruído. Abraão entrou para a galeria dos heróis da fé. E eu também quero entrar e que você também entre, que Deus possa olhar para nós e falar: esse morreu na fé. Amém? Os homens ficam em pé, as mulheres podem ficar sentadas. Nós vamos orar.